Fala galera, esse é o canal Bobina de Tesla, o seu canal de física. E o tema de hoje é associação de resistores. Fala galera, professor Fausto na área, com o canal Bobina de Tesla. Pessoal, essas são as nossas mídias sociais. Sigam a gente lá para saber quando tem vídeo novo no canal, beleza? Então vamos lá. A associação de resistores. Para saber sobre a associação de resistores, a gente precisa entender o que é um resistor. Um resistor, ele é um equipamento elétrico que transforma energia elétrica em energia térmica. E aí a gente pode associar ele de três formas, em série, paralelo ou mista. No vídeo de hoje, nós vamos falar de série e paralelo. A associação em série, ela tem três características bem importantes. Primeira delas, a intensidade da corrente elétrica total I é a mesma em todos os resistores. A segunda é a tensão total U é igual à soma das tensões de cada resistor. E a terceira, a resistência equivalente, é igual à soma das resistências. O que significa isso, pessoal? Essa última, eu posso juntar, como se eu estivesse juntando essas três, no caso do exemplo aí, essas três resistências e transformando em uma só, uma figura ao lado, ok? Então, vamos fazer alguns exemplos para fixar bem isso. Temos aqui, calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B no esquema da figura. Então veja que essa figura tem ali três resistores, R1 valendo 10 ohm, R2 valendo 5 ohm e R3 valendo 8 ohm. Como ele pede a resistência equivalente, é só fazermos a soma desses valores que a gente obtém a resistência equivalente. Ou seja, a resistência equivalente é de 23 ohm. Viu? É muito simples. Um circuito em série para a gente calcular a resistência equivalente. No exemplo 2, já vai ficar um pouquinho mais complexo, mas também não é nada difícil. Considere a associação de resistores esquematizada abaixo. Também, novamente, ali, ó, 3 resistores, R1 valendo 2 ohm, R2 valendo 4 ohm e R3 valendo 6 ohm. E aonde nesse circuito você tem uma diferença de potencial de 36 volts. Determine a resistência equivalente da associação, B, a corrente elétrica I, C, a DDP de cada resistor. Então vamos lá calcular a resistência equivalente. Então, como eu falei nas características, é só fazer a soma dos valores dessa associação. Então eu tenho ali 2 mais 4 mais 6, vamos ter uma resistência equivalente de 12 ohm. Na letra B, ele pede o quê? O valor da corrente elétrica. Pessoal, lembra, a corrente elétrica na associação em série é um valor só, tá? Porque a mesma corrente que passa por R1 é o que vai passar por R3. Então, eu posso, como foi dada a tensão de 36 volts, o que acontece? É só substituir ali na primeira lei de Ohm. U é igual a resistência equivalente vezes I. Então vai ficar 36 é igual a 12 vezes I, onde temos que a corrente será de 3 ampere. Na letra C, ele pede a diferença de potencial, ou seja, a tensão elétrica em cada resistor. Novamente vamos abrir mão da primeira lei de Ohm para poder calcular a tensão em cada um desses resistores. Tá? Então vai ficar ali, para R1, 2 vezes 3, que vai dar 6, para R2, 4 vezes 3, que vai dar 12, para R3, 6 vezes 3, que vai dar 18. E como que a gente sabe que isso está certo? Lembra que lá no começo eu falei que a tensão total do circuito era 36 volts? Então, se eu somar 6 com 12 com 18, tem que dar 36, beleza? O próximo tipo de associação é a associação em paralelo. E nesse tipo de associação, os resistores ficam todos submetidos à mesma DDP, a mesma diferença de potencial. E aí, nós temos isso como já uma das principais características. A outra grande característica é o quê? A corrente total I, ela é a soma de todas as correntes. Então, olha no desenho lá. Em cima você tem R1, lá você tem uma corrente 1. No meio você tem o resistor 2, você tem uma corrente 2. Na terceira embaixo, no inferior, você tem o R3 e uma corrente I3. E aí, nesse tipo de circuito, nós também podemos calcular a resistência equivalente. Como? Pela equaçãozinha dada aí, ó. 1 sobre resistência equivalente
é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim sucessivamente. Por que sucessivamente? Nós podemos ter N números de resistores, tá bom? Vamos fazer dois exemplos para fixar bem esse conteúdo. Nesse exemplo, está ali, ó, qual a resistência equivalente entre os extremos A e B da associação abaixo. Então, no canto direito superior, temos ali o desenho. Veja que tem bem nos cantinhos ali A e B. Já no desenho superior esquerdo, temos ali vários pontos A e vários pontos B. Veja que interessante. Uma coisa interessante nos circuitos em paralelo. Veja que eu tenho vários fios, né? Cada desenho, fiozinho desse, aí a gente chama de fio mesmo. E aí eles se encontram. Veja no desenho superior esquerdo, tem várias bolinhas. Aquelas bolinhas a gente dá o nome de nó, tá? Que seria como se fosse a emenda do fio. Não é bem isso, mas vamos pensar assim que fica mais fácil. Veja no desenho superior esquerdo que tem vários pontos A. E alguns fios que ligam eles não têm o quê? Não têm resistores. E aí, veja que tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, temos dois resistores de 8 ohms, aonde está escrito curto. Por que está escrito curto? Porque veja que as duas extremidades, a do lado esquerdo está com A, e do lado B, B e B. Do outro lado, né, não é lado B, B e B. Então, fazendo o quê? Não existe diferença de potencial ali. Aí, o que acontece? Curto-circuito. Tá bom? Então, o que sobra? Sobra só os resistores 10, 10 e 5. Então, jogando lá na tela a terceira característica que eu apresentei, 1 é igual sobre resistência equivalente, que é igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 15. Aí faz o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, você vai chegar no valor da resistência equivalente de 3,75 ohms. Ok? O exemplo 2 já é um pouquinho mais legal também. Assinale a alternativa correspondente à resistência equivalente entre os terminais OB da figura. Aqui eu não coloquei as alternativas, porque a gente só vai analisar a resistência equivalente, tá bom? Então ali, ó, veja que eu tenho ali os pontos A, B, C, D e E, e o ponto O no meio. Mas o que ele quer saber? Ele quer saber a resistência equivalente entre os pontos OB. Pessoal, dá uma reparada nessa figura, que todos os pontos externos, eles estão ligados por um fio. E esse fio, ele não tem resistência elétrica. Ou seja, esses pontos estão em curto-circuito. Então, se eu chamasse o ponto C, D, E e A de B, estaria ótimo. Tá? Estaria certíssimo. E aí, fica fácil da gente calcular a resistência equivalente. Que nesse caso seria o quê? O valor do R dividido pelo número de resistores. Tá? E aí a gente tem ali R é igual a R sobre N, então R é igual a R sobre 5 ohm. Esse é o valor da resistência equivalente. Pessoal, muito obrigado. Tá? Material de apoio vai estar lá nos comentários, ok? E até a próxima. Fui!